Em agência.eclésia.pt encontra estes e outros acontecimentos em atualização permanente. Falamos agora com Lisandra Rodrigues, Presidente Nacional da Juventude Operária Católica. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. No início de mandato como Presidente da Juventude Operária Católica, que projetos, que ideias tenciona dinamizar no movimento? Boa tarde. Enquanto coordenadora, o meu objetivo é, sobretudo, colocar em marcha aquilo que foram as prioridades e os objetivos definidos no plano de ação em Assembleia Nacional no ano passado, em agosto. Que passam por? Sim, as prioridades passam muito por apostar na expansão e consolidação do movimento, consolidação nas dioceses onde já estamos presentes, que são 8 a nível nacional, expansão nas mesmas, ou seja, na formação de novos grupos e também na formação de grupos em dioceses onde ainda não estamos presentes. Passa também por marcar muito a nossa ação, que resulta da revisão de vida, e desta forma também definimos que seria muito importante e muito pertinente atualmente lançarmos uma campanha nacional contra o desemprego, que tem como lema e como slogan dá emprego aos teus sonhos, dá trabalho à tua vida, que já se iniciou no início deste ano e que se irá prolongar até agosto do próximo ano, 2015. Esta campanha tem como objetivo maior conhecer a realidade do desemprego no meio onde estamos. Ir muito para além das estatísticas, ir para além daquilo que os números revelam, tentar conhecer a realidade, tentar conhecer as pessoas, perceber quais são as suas dificuldades, de que forma é que têm tentado ultrapassar as mesmas e perceber de que forma é que a JOC, enquanto grupo, enquanto movimento, pode ter uma ação neste âmbito. Estará aí uma estratégia que poderá obter resultados diferentes no combate ao desemprego, na vossa opinião? Na nossa opinião, podem surgir oportunidades de dar respostas a dificuldades concretas de pessoas concretas. Pode, de facto, e é isso a nossa intenção, não é? Que o agir mostre novos caminhos, que mostre novas soluções, tanto ao nível mais do meio onde estamos inseridos, enquanto grupos, e que depois nos dê pistas, enquanto movimento nacional, também para conseguirmos demonstrar essas pistas a outros parceiros, a outras entidades que possam acolhê-las e que, na nossa perspectiva, possam depois pô-las em marcha em conjunto connosco ou com outras, no sentido apenas de resolver este drama que é o desemprego, nomeadamente entre os jovens. A vossa opção é por este slogan, dá emprego aos teus sonhos. São mesmo os sonhos que não têm emprego neste momento, ou de facto há uma realidade social que afeta cada vez mais os jovens, nomeadamente aqueles que procuram o primeiro emprego? Existem muitos sonhos. Que não têm emprego, não é? Sim, existem poucas possibilidades e poucas oportunidades para os concretizar. Mas os jovens têm essa capacidade de sonhar ou estarão instalados já em alguma situação de quase desistência diante da realidade que existe? Existe muitas dificuldades por parte dos jovens realmente em perceber qual pode ser o seu caminho. E isso faz muitas vezes com que parece que já não conseguem sonhar. Ou seja, tudo aquilo que perspectivavam para o seu futuro, sentem que muitas vezes como sendo já incapaz de acontecer. Porque são tantas as dificuldades, tantos os obstáculos, quer seja em conseguir um emprego, em primeiro lugar. Depois, se o conseguirem, em conseguir um emprego minimamente estável e condições que lhes permita ter dignidade a médio e longo prazo, pela precariedade que muitas vezes os contratos, ou a ausência de contratos, lhes oferecem. A verdade é que nós acreditamos que os jovens têm a capacidade de poder dar a volta a isto. E de conseguir perceber, aqui existe uma dificuldade, mas onde é que está a oportunidade para a resolver, onde é que está a saída. Quando a Lisandra Rodrigues foi eleita Presidente da JOC, classificou como realidade angustiante essa que os jovens estão a viver. Vão verificando nos contactos que têm que, de facto, essa realidade continua nesse cenário? Há perspectivas de mudança? De que forma é que os jovens estão a possibilitar e a lutar por essa mudança? Nos seus contextos, na via da imigração, enfim, que portas se vão abrindo?
E que se vão fechando também, se calhar, outras, não é? Sim, sim, é verdade. Sim, a realidade mantém-se angustiante, até porque a taxa de desemprego, dada uma notícia muito recente, não é? Dados muito recentes, está já em 35% de desemprego jovem. 35%. Portanto, isto revela, e este número não revela tudo aquilo que existe em termos de desocupação jovem, não é? Estes são os dados do desemprego. E aqueles que não estão inscritos nos centros de emprego, como são contabilizados, não é? E os desempregados que estão inscritos, mas como estão em formação, não constam destas estatísticas, onde estão, também não estão contabilizados. Contudo, nós acreditamos que sim, que existem aqui muitas saídas. Existem ainda jovens que conseguem assegurar o seu local de trabalho pela excelência que ainda mostram ao fazê-lo. Existem ainda oportunidades que estão a ser agarradas, nomeadamente no mercado de trabalho, e que estão a ser oferecidas. Agora, são muito poucas e realmente existem oportunidades como os estágios profissionais, mas que são oportunidades a curto prazo. E sempre precárias, não é? Exatamente. Portanto, a partir dali existe poucas oportunidades. A imigração surge como, enfim, como uma via única, quase sem alternativa, a encontrar soluções por cá? Sim, para muitos sim. Efetivamente, existem muitos jovens que optam por emigrar após já terem esgotado quase todas as possibilidades e já terem estado muito tempo à procura de um emprego cá em Portugal. Agora, acreditamos, embora para muitos jovens essa seja a última e a única alternativa de facto, que Portugal não pode só dar isso aos jovens, não é? A imigração não pode ser a solução para os jovens portugueses. Isto, se quisermos olhar pelo que os jovens merecem, não é? Que é uma oportunidade no seu próprio país, que é um direito que lhes assiste, que nos assiste, tanto pelo que os jovens podem dar ao nosso país, não é? No fundo, estamos a deixar escapar e a deixar ir recursos que são fundamentais para o futuro do nosso país. Como se conseguirá isso? É preciso alterar algumas políticas, algumas estratégias para o próprio país? Sim, sem dúvida. É preciso perceber como é que podemos pôr a rentabilizar tantos recursos que nós temos em Portugal e que muitas vezes são esquecidos, não é? Porque o foco continua a ser o lucro e não as oportunidades e o desenvolvimento. Qual é o contributo específico que a Juventude Operária Católica pode dar para encontrar soluções que permitam, de facto, aos jovens encontrarem que o seu sonho seja realizado por cá? Nós pretendemos fazer com que a voz dos jovens, que muitas vezes não é ouvida porque se encontram em meios que no fundo não têm um meio de comunicação assim tão direto, que a voz desses jovens possa ser ouvida em meios, em contextos em que a diferença possa ser feita. Portanto, nós pretendemos trazer as soluções dos grupos para um nível mais abrangente e tentar perceber de que forma é que soluções concretas encontradas por eles, não é? Por nós, nos grupos, podem ser levados a outros patamares que depois possam ser aplicados a uma dimensão maior. Pelo que foi percebendo, a motivação do próprio jovem é também uma prioridade do movimento? Sim, sem dúvida. E é o ponto de partida, na vossa opinião? Sim, sim. Existem muitos jovens que se encontram muito acomodados, muito descrentes, e conseguir motivá-los e despertar neles a necessidade de agirem e de encontrarem eles próprios o seu caminho, com a ajuda de outros, com a ajuda do grupo, com a ajuda dos recursos que existem no seu meio, com a ajuda de todos os que o acompanham, é fundamental, porque tudo começa por ti, já diz o hino da JOC, e portanto nós queremos fomentar isto em cada jovem, começa por ti realmente. E esperemos que de facto consigam no movimento, na direção nacional e nas várias dioceses onde estão implantados. Lisandra Rodrigues, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os projetos e os desafios que a Juventude Operária Católica enfrenta, agora coordenado por Lisandra Rodrigues.